Esporte Criativo. Oferecimento Comercial Batista, Chico Autopeças e Tavares Têxtil. Boa noite, amigo internauta. Hoje, no seu Esporte Criativo, nós temos vários assuntos. Seleção brasileira, desclassificação da seleção numa sexta-feira dura de engolir. Mas temos também Central Esporte Clube, temos Clube Náutico Capibaribe e a saída do Carlinhos Bala e o Santa Cruz que jogou ontem e empatou com vitória. São esses os assuntos do Esporte Criativo aqui na sua TV Criativa. Criatividade sem limites na internet. Ayrton Souza, boa noite. Fica à vontade, o senhor boa noite para falar da seleção ou pode falar também do Central Esporte Clube. Agora, ou do Carlinhos Bala. Ou do Carlinhos Bala, que é o seu cliente de defesa preferido. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu vou por etapa. Eu vou preferir primeiro falar de seleção brasileira, depois Central e depois Carlinhos Bala e essa mentira que estão tentando colocar de 3 dias de atraso. Eu começo logo por aí. Seleção brasileira perdeu por 2-1 e eu tenho a impressão que nos 180 milhões de brasileiros aproximadamente, na mídia, 98%, esse percentual, todos eram a favor de que o Brasil ganharia este jogo. E ganharia fácil, inclusive eu. De repente, o que é que aconteceu? Fizemos um primoroso primeiro tempo, ganhamos, e na segunda etapa de competição, nos rendemos a 2 bolas chutadas e a pressão emocional dada pelo time da Holanda. Faltou coragem aos narradores de televisão, principalmente, para dizerem que Júlio César falhou principalmente nos 2 gols do dia de hoje e prioritariamente no primeiro gol. Quem manja futebol, quem bate bola, sabe que aquela bola cruzada, como foi cruzada no primeiro gol da Holanda, ali era do goleiro e de mais ninguém. Então, iremos dissecar esse assunto e outros assuntos ao longo do nosso programa desta sexta-feira. Ok. Em relação ao Carlinhos Bala, e vai ser assunto nosso, não sei se nesse bloco, mas vai ser assunto nosso Esporte Criativo, a palavra da diretoria, a palavra do presidente e do diretor de futebol é que o atraso de 3 dias. Essa é a versão da diretoria e é a versão que eu fico. E eu não fico com ela. Tem a versão do Carlinhos Bala que para mim não merece credibilidade. A credibilidade para mim é da diretoria do Náutico pelo histórico e pelo passado do Carlinhos Bala. Então, André Renato, só uma colocação antes do boa noite. Só uma colocação. Você me colocou como fiel advogado do Carlinhos e como principal cliente meu, Carlinhos Bala. Eu vou repassar para você um cliente não, mas 2 clientes. Direção de futebol e a diretoria, o presidente do Náutico. Porque assim como eles merecem credibilidade, para mim, o Carlinhos merece também. E eu nunca vi na minha vida, e quero que me mostrem o contrário, ninguém cobrar, ninguém apelar com 3 dias de atraso. Isso não existe no futebol. Por debaixo do tapete tem muita sujeira para ser colocada que não foi colocada. E lá na frente, se o Carlinhos colocar na justiça, vamos ver quem está com a razão e quem está falando a verdade. Se o Carlinhos Bala, indisciplinado, irreverente, o melhor jogador que passou pelo Náutico nos últimos tempos, ou essa credibilizada diretoria Tibu, que você, aliás, dá muito crédito. Pronto. Mas aí, esse assunto também é um assunto que não vamos chegar a consenso. Você defende o Carlinhos Bala, eu não defendo, temos pontos de vistas totalmente contraditórios e não vamos chegar a um consenso. Agora é bom dizer o seguinte, que você coloca o Carlinhos Bala como o melhor jogador do Náutico, é interessante que não sai daqui. Para mim, os melhores dos últimos tempos, por exemplo, Felipe, jogando no Goiás, o Gilmar, que foi para Portugal, o Eli Carlos, para o Cruzeiro, o Bruno Mineiro, para o Atlético Paranaense. E por que ele não saiu? Por que ele não foi embora? Está aí o Meneghel, sondado pelo Grêmio, pode ir para o Grêmio. Por que não sondaram o Carlinhos Bala se ele é o grande destaque? Mas vamos ao boa noite do nosso Adrinaldo Barbosa. Adrinaldo, boa noite. O que houve com a seleção brasileira? Boa noite, amigo internauta, você, André e Ayrton. Mais uma vez, mais 4 anos que nós esperamos por uma conquista. E estou com o Ayrton quando ele fala de um jogo fácil. Um jogo onde a seleção brasileira, para mim, era como favorito. Mas eu não sei o que foi que houve, que esse segundo tempo vai ficar marcado por 2 coisas. Felipe Melo e a apresentação da seleção brasileira.
Em relação à seleção, até para matar esse assunto de seleção, porque o segundo e terceiro bloco, nós falaremos sobre Copa do Nordeste e sobre Central Esporte Clube. Sobre a seleção e essa eliminação, infelizmente pouca coisa há de se comentar. O que faltou à seleção foi cabeça, não foi o futebol. A seleção perdeu porque não teve cabeça para administrar o empate, não porque não teve pernas. Não sei se essa é a opinião de vocês. Ayrton Souza. Não, eu acho que cabeça foi o principal, mas faltou qualidade também. Também, concordo. Falta coragem para dizer que Kaká, outra vez na seleção, foi um atleta inconstante. Basicamente, o Kaká fez uma partida que convenceu, segundo jogo. E de lá para cá, nenhum. Outra coisa, nós dependíamos da criatividade do Kaká e da complementação do Robinho. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Robinho arrasou. Kaká se escondeu no jogo outra vez. Depois disso, Fabiano, que oscilou também. Hoje foi uma peça nula no ataque da seleção do Brasil. Então são pormenores que nós falamos por falar. Agora, inegavelmente, a seleção tinha um comportamento com placar de 1-0. Placar de 1-1, a seleção se rendeu totalmente ao adversário, sem querer menosprezo, mas um adversário com uma qualidade desse tamanho. E vamos ver, no próximo jogo, contra o Uruguai ou contra Gana, qual será o comportamento da seleção da Holanda. Em relação à Holanda, o Adinaldo fala no próximo bloco, eu discordo de você. Você falava na 102, no microfone da 102, seria um jogo fácil, 3-0. E eu dizia, vamos para os pênaltis, é um jogo difícil porque a Holanda está há 2 anos invicta. Mas vamos segurar o assunto para chamar o nosso intervalo. No segundo bloco falaremos um pouquinho mais sobre a seleção brasileira, até para ouvir o Adrinaldo. E também entrando já na Copa do Nordeste, temos os gols de Santa Cruz e Vitória. Esporte Criativo, TV Criativa, criatividade sem limites na internet. Tavares Têxtil, sua opção em jeans. Avenida Brasil 202, bairro Universitário. Fone 3721-8406. Veja só o que você pode encontrar em Gabriel CD. Cartão de memória para câmera e celular, câmera digital, carregadores de bateria para pilhas recarregáveis, fitas para filmadoras, CDs e DVDs virgens e gravados, camisas e acessórios. Gabriel CDs tem tudo isso e muito mais. Rua Vigário Freire, Caruaru. Brito Transportes tem ao seu dispor caminhões todos os dias para o Recife. Transporte com pontualidade e segurança. Procure Brito Transportes. Em Caruaru, Distrito Industrial. Fones 3724-1791 e 9981-8354. Nutriaves Pet Center. Você conhece e confia. Alimentos, acessórios, medicamentos. Pessoal orientado para cuidar de qualquer animal de estimação. Nutriaves Pet Center. Com banho e tosa, indo apanhar e levar o seu animal em casa sem custo. Nutriaves Pet Center. Rua Silvino Macedo, 28, fone 3721-6424. Tudo pra reforma ou construção. Comercial Batista tem preço baixo, qualidade e atenção. Comercial Batista tem do piso ao teto, o endereço certo. Caruaru agora tem. Comercial Batista tem. Agora tem Comercial Batista na Rua Preta, bairro de São Francisco. Do piso ao teto, o endereço certo. Caruaru agora tem. Comercial Batista tem. Grave este nome: Inconcrete. Construir é projetar, planejar e entregar a uma empresa que dê qualidade no que fabrica. Galpões pré-fabricados, estacas, lajes, autoportante, piso industrial e muros de placas de concreto armado. Inconcrete, construindo com o progresso de Caruaru e região. Fábrica BR-232, quilômetro 118, entrada de Pau Santo, fone 3722-6358. Aqui seu negócio é concreto. Chico Autopeças, peças para Ford, Chevrolet, Fiat e Volkswagen. Rua José de Alencar, número 71 e 93. E Praça do Rosário 104, Caruaru, Pernambuco. Disque Peças, 37220568 e 3723-3900.